Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa apresentação, né? Essa apresentação ela é de cunho de recapitulação para os alunos que já estavam, né, na disciplina de bioestatística e, né, de nivelamento para os alunos que entraram na terceira e quarta chamada, que estão adentrando, né? Na quarta chamada aí, nesse plano educacional individualizado. A disciplina de bioestatística era uma disciplina de nivelamento, então vocês já vêm do cursinho, né, de outros momentos da vida de vocês, onde vocês estudam estatística, e aqui a gente vai pegar essa parte da estatística e colocar ela voltada ao sistema de saúde, né? Então, é mais uma reformulação do que vocês aprenderam lá aplicado às ciências da saúde, tá? Eu sou o professor Arlindo, sou médico de família, fico com vocês nessas disciplinas principalmente, né, de epidemiologia aplicada à saúde, né? Então, bioestatística, epidemiologia clínica, informática médica, é comigo aí. Então, vamos lá, né? Então, por que falar de bioestatística, né? Hoje a gente vai ter duas aulas, a introdução à bioestatística, como ela surgiu, a importância dela, e uma aula muito importante, que é a aula sobre coleta de dados, tá bom? Deixa eu ver se está aberto o som. Está aberto o som. Então, né, a estatística, ela é feita principalmente a partir de um dado, seja esse dado aí numérico ou não, a gente transforma ele em um dado e esse dado ele vai servir de informação. Antigamente, pensando em estatística aplicada à saúde, onde a gente tem, vocês irão aprender lá com os professores de introdução ao SUS, que a gente tem uma evolução do Sistema Único de Saúde, né, até chegar no Sistema Único de Saúde, no Sistema de Saúde. E antes a gente tinha dados relacionados a esse sistema de saúde muito para controle de gasto. Então, a gente tinha profissionais ali que atendiam uma população a partir, né, de um sistema de saúde previdenciário, e aí a gente pegava esse dado e tentava organizar o sistema de saúde a partir disso. Então, antes de 1970, na década de 60 e 70, era totalmente voltado para o controle de gastos, pensando nessa saúde previdenciária. Então, tinha um centro de custo, e esse centro de custo aí, por meio do sistema de saúde daquela época, onde vocês vão ver bem detalhado lá da IAMPS e tudo mais, né, lá com o professor de saúde coletiva, para a gente não se delongar, mas esse dado ele era justamente voltado para este ponto. Veio, então, a Conferência Nacional de Saúde, depois da Conferência Nacional de Saúde veio esse pensamento de criar esse sistema único de saúde para a população. Em 88 foi, né, proclamada a Constituição Nacional, e a partir dessa Constituição Nacional criou-se o SUS e depois ela foi regulamentada, né, com as leis posteriores, principalmente na década de 90. A partir disso, né, o cuidado integral à saúde ele começou a ter vários pontos de partida, principalmente voltado ao novo entendimento de saúde daquela população. Não só um gasto da Previdência, né, não só uma fonte, mas todo o resto. Então, a gente tem que entender aí que também o adoecer ele não é só voltado ao usuário no hospital. Então, tem a parte de prevenção, proteção, promoção à saúde, que vão entrando também, né, nesse processo de dados, né, de descrita, né, desse dado dentro do sistema de saúde. A partir disso, a partir desse pensamento mais amplo, tem-se o nascimento de uma plataforma, na verdade, de uma forma de guardar dados, de gerar dados, para que seja unificado. Então, lá esses dados vão estar dados não só relacionados a um centro de custo, mas dados de saúde como um todo, para ajudar nesse novo sistema de saúde que se criou. Foi evoluindo, 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 e a gente chega hoje com esse dado criado lá, né, com o DataSUS criado lá na década de 90, agora bem mais complexo. Então, o indivíduo, hoje a gente tem acesso aos nossos dados na palma da nossa mão. Então, vocês têm o cartão do SUS, tem o seu cartão de vacina virtual, tem as consultas que você vai ter ou já teve anteriormente também dentro, né, da sua caderneta ali. Então, essa é a principal evolução desse dado, né, que se tornou vários dados, e a partir disso a gente consegue organizar o nosso sistema de saúde, tá? Minha garganta tá ruim, toda hora eu tô tendo que tomar alguma coisa.
Então, tem-se, né, a criação lá na década de 50, 60, 70, a criação e reformulação desse Centro de Estatística de Saúde, onde eles forneciam dados para a Previdência organizar como seria essa assistência à saúde, com as conferências nacionais de saúde até a criação do SUS, né, a gente começa a ter, né, informações de saúde, estatísticas, né, números ali, para começar a fazer planejamento em saúde. Só nasceu com SUS? Não, antigamente a gente já tinha lá, por exemplo, sistema de informação de mortalidade. Então, de que aquela população está morrendo? De dengue? Então, vamos fazer uma intervenção de dengue. De malária? Vamos fazer uma intervenção de malária. De mortes violentas? Vamos aumentar o policiamento. Então, tinha esse pensamento já de dado ali para a gente pensar em saúde. Lógico que depois, com a criação do SUS e toda a sua complexidade de cuidado, isso foi sendo aprimorado, tá bom? Lá na lei orgânica, né, a gente entende que esse departamento de informática e o DataSUS, ele veio para ajudar a gente a organizar esses dados. E lá a gente tem dados epidemiológicos do país todo, dados numéricos. E a partir desses dados a gente consegue fazer inferições, pensar que vai acontecer algo naquela população, entender o processo de saúde e doença, né? E organizar o serviço de saúde daquela população. Então, em Rondônia, a gente ainda está na transição epidemiológica ali da fase 1 para a fase 2. Então, o que a gente entende disso? Que a gente ainda tem muitas doenças infecto-contagiosas numa população ainda muito jovem, mas a gente está evoluindo para doenças crônicas não transmissíveis, já que a nossa população está envelhecendo. No Rio Grande do Sul, diminui um pouco essas doenças infecto-contagiosas e são já mais doenças do envelhecimento, né, crônicas não transmissíveis. Então, são mesmo país, com momentos diferentes de transição epidemiológica, com dados epidemiológicos diferentes, com números diferentes, que eu tenho que ter assistências diferentes. É para isso que tem o dado. Por isso que é importante você saber o básico de bioestatística para sua formação e por isso que é importante você saber epidemiologia para sua formação, porque você formou em Rondônia, vai trabalhar no Rio, vai trabalhar na Bahia ou em próprio Rondônia, eu tenho que entender um contexto para poder fazer assistência àquele meu usuário. Pontos importantes, então a gente tem o nascimento do SINASC, depois do Ensinan, né, já teve anteriormente o Sistema de Informação de Mortalidade, ele vai crescendo ali com várias fontes de dados, né, onde a gente tem dados de determinado tipo de população. Então, SINASC, né, que é Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Por que é importante? Eu vou saber onde está nascendo mais crianças, se estão adoecendo por algum momento, ou se elas não estão chegando à vida, ou se estão falecendo durante o processo de parto, e aí eu consigo tirar algumas informações, né? Então, se a criança não consegue viver, né, pós-parto, o que está acontecendo? O meu pré-natal está falho, a assistência ao puerpério está fraca, ou eu não tive um pós-nascimento, né, um pós-parto eficaz. Aí eu vou lá e vou agir diretamente nesse ponto aí que o número me trouxe, né? E assim vou trabalhando. Uma coisa que bem legal e local que aconteceu nosso foi o sistema de notificação de pacientes de saúde mental, né? Então, antes tinha-se lá o paciente, por exemplo, que teve ideação suicida, planejamento suicida, tentativa suicida, né? Que não chegou ao óbito. E antigamente ele era tratado ali sem notificar. A partir que começou a notificar, ele começou a aparecer no sistema de saúde de uma forma mais numérica, vamos falar assim, grossamente falando. Ele já existia lá, mas ele era tratado, né, e não tinha tanto um segmento assim administrativo, vamos colocar entre essas palavras. E agora, com essas notificações que vêm, tem identificação, o governo está olhando de uma forma mais interessante, né, uma reflexão ali, e a gente consegue fazer mais políticas públicas relacionadas a isso, e a gente consegue também mais insumos para isso, mais medicamento, mais profissionais e por aí vai. Isso é um exemplo bem atual sobre isso, né? E, lógico, existem outros tipos de sistemas de informação que vocês podem utilizar na vida de vocês, tá? O que vocês têm que entender? Que esse paciente que está assistido ali, ele vai gerar um dado. Então, dado de internação, dado de tempo de hospitalização, dado de número de medicamento que foi utilizado, dado de número de consultas que foi utilizado. Todo esse dado vai passar lá para aquele sistema de informação, né? Vai para o DataSUS, vai ficar bonitinho lá e a gente vai organizar nosso sistema de saúde. É para isso que esse dado existe. Esse é o ponto principal e a importância da estatística em saúde e da epidemiologia para todo o sistema de saúde, né? Mas é só para atendimento hospitalar, clínico, BS? Não. Então, recentemente teve um surto alimentar em determinado local.
A vigilância sanitária vai lá, vai ver a intervenção, vai ver se foi um surto mesmo, qual o tipo de medicamento, ou qual o tipo de vetor, né? O que está acontecendo ali, e vai fazer uma intervenção local ali, né? E, por consequência, vai, né, organizar o serviço de saúde para atender aquela população. Então, não é só pensando lá no hospital, no pronto-socorro, né, e na UBS, que vão ter resultados a partir desse dado epidemiológico. Todo o sistema como um todo. Ah, está morrendo mais pessoas decorrente à violência. Então, vamos lá no serviço de segurança pública. Ó, a gente tem essa informação, então pessoas evoluindo com patologias, inclusive morte decorrente à violência. Vamos fazer algo? Então, é justamente para dar assistência adequada a partir desse dado que a gente está fornecendo, né? Eu acredito que um exemplo bem legal que tenha sobre isso é a lei seca, né? Então, estava se tendo muitas pessoas bebendo, dirigindo e adoecendo por causa desse álcool e dirigir, né? Que veio a lei seca para aumentar e pesar no bolso e diminuir isso. Então, quando tem lei seca, tem menos acidentes, menos mortes, menos violência, né? E por aí vai. Para vocês entenderem que não é só a questão de saúde mesmo, saúde levando saúde, né? A saúde é um todo agora por causa dessa informação, desse número que a gente está dando lá, tá bom? Existem sensores específicos, né? Então, rastreio oncológico, tem o PNI, que é da imunização, né? Tem outros sistemas que são específicos dentro do DataSUS ali, que, pela sua especificidade, pela sua uniquidade, né? E universalidade do cuidado, eles existem ali porque tem algum ponto muito específico que precisa saber daquilo para poder dar assistência adequada para aquela população. Então, vocês podem perceber isso também. Vem caindo um pouquinho mais em provas agora de residência, mas ainda é muito sutil. Geralmente mais o dado grande lá para você fazer uma intervenção em saúde. Ah, tem muita criança nascendo com sepse neonatal. Por quê? Faça uma intervenção. Ele te dá um dado, geralmente é assim. Minhas provas também geralmente eram assim, né? Quando tinha. Então, estamos na era digital. É importante vocês saberem estatística por isso, né? Porque... Isso. Só para saber se está gravando. Porque o dado ele vai vir para vocês, então vou trabalhar numa unidade de saúde da família, num postinho, né? Como vocês ouvem falar. E eu percebi que está tendo um alto índice de violência doméstica. Então eu pego esse dado e levo para assistência para poder fazer, levo para a prefeitura, né? Para o meu grupo operativo, que for, para tentar fazer uma assistência, mas eu preciso do dado, né? E hoje em dia esse dado não é só nosso, assim, né? Na verdade, ele sempre foi de todo mundo, mas antigamente era mais a nossa população de profissionais que tinham esse dado na ponta da mão, né? Agora não, agora o próprio paciente, se ele quiser, se ele for mais informado, ele quiser acessar, pegar, ele também consegue esse dado fácil aí, né? Então, o sistema começa e termina no usuário, na gente, né? Não é burocrático, que isso seja bem organizado, e é importante que você coloque o dado. Lá no internato, quando vocês chegarem no internato, vocês vão ver que tem muita gente que tem preguiça de colocar o paciente, ele tem 8 diagnósticos. Ah, mas tudo é por causa da obesidade, vou colocar obesidade. Fica sem o dado, fica sem aquele número, fica sem hipertensão, fica sem diabetes, fica sem dor no joelho, fica sem tudo decorrente de obesidade. E se eu não tenho esse número, é mais difícil eu ter recurso para a população. Então, tudo é número, né? Se esse número não é bem descrito, a gente não tem assistência à saúde, não tem planejamento à saúde. Por isso que eu digo que a notificação lá de saúde mental é muito importante. A malária, a dengue, você já sabe a importância, então tem que notificar. Então, é muito importante que a gente tenha o dado para saber como está a população, tá? Então, bem-vindos à bioestatística, né? Não, pelo período pequeno que vocês estão entrando, a gente não vai se delongar muito em muitas especificidades da epidemiologia, cálculo, p-valor, frequência absoluta, frequência. Isso vocês irão aprender a ler em artigos, que é o mais importante, vocês não serão estatísticos em si, mas vocês têm que conhecer, saber que existe, quando for ler um artigo ali, entender mais ou menos o que é aquilo, para poder fazer uma boa assistência para o paciente que você está atendendo. Tudo bem? Garganta. Então vamos para a parte 2. Para a parte 2 é onde a gente inicia
a entender como se faz estatística. Então, a gente viu que tudo é dado, só que esse dado ele tem formas da gente coletar esse dado, né? Então, a gente tem forma de coletar o dado já seco, sem mudar nada, eu só quero o número do dado. Ah, não, eu quero descobrir um pouquinho mais além desse dado, né? Eu quero saber mais a complexidade desse dado. E o outro, eu quero entender esse dado. Para isso, a gente tem 3 pontos de partida, né? Então, a gente tem extrair os dados, ver se esses dados, por meio do meu protocolo de extração, estão bem elaborados, se eu consigo realmente coletar o dado que eu quero com aquilo que eu estou propondo, né? Com o meu questionário, com o meu meio de coleta, né? E depois tabular esse dado, tá bom? Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer por meio de, principalmente, tá? O material que está lá no livro de bioestatística, que vocês têm na minha biblioteca, que a gente usa como base, ele traz principalmente 3 pontos de partida, né? Para a gente coletar esse dado. Então, um questionário, que pode ser um questionário estruturado, semi-estruturado, um questionário aberto, uma entrevista ou observacional, tá? Quando eu tenho um questionário, seja ele por pergunta aberta ou fechada, né? Seja ele por escala Likert, que é aquela que você responde: você gostou do meu atendimento? Não, muito pouco disso, né? De 1 a 5 ou de 1 a 10, a depender. Ele tem uma padronização, né? Porém, muitas das vezes o que está respondendo, de quem a gente está coletando dado, não consegue entender o que a gente quer com aquilo. Por isso que a última etapa aqui, antes da gente tabular o dado, é garantir que esse instrumento aí está medindo exatamente o que eu quero. Então, pessoas com menos idades escolares, né? Pessoas que têm alguma interferência na hora da coleta, então posso ter uma pessoa com uma deficiência visual, né, dentre outros tipos de pessoas que não irão participar da pesquisa por isso, por algum ponto aí do seu questionário, tá? Então, eu tenho populações específicas que eu não posso alcançar com o meu questionário e não ter um dado real, tá? Na entrevista, como ela é mais interativa, né, ela pega essa população como um todo, né? Porém, às vezes você quer tanto resultado que você tem ali um viés na verdade, nem tanto um viés, né? É um risco desse viés acontecer por manipulação do entrevistador. Então, estou testando uma vacina do Covid. Beleza, estou testando a vacina. Você está melhorando, rapaz? Ele, não senti melhora nenhuma. Mas você não tem certeza, eu estou te vendo tão bem. Eu acho que eu tô melhor mesmo, né? Então, assim, pode ter, né, essa interferência aí, dependendo de quem está entrevistando. Então, tem esse viés de ali a gente tinha de entendimento e aqui o entrevistador interferir na resposta do avaliado. Bem como observação, que geralmente são pesquisas sociais, onde o avaliador vai lá, dá uma olhada do que está acontecendo, né? Geralmente esse avaliador não participa da pesquisa, né? Que nem está aqui bonitinho, ó, não participante. Só que aí, às vezes, esse observador, que nem ele coloca aqui também, amei, esse aqui é um slide novo, eu dei para os alunos que iniciaram com outro slide, porque eu aprendi a mexer no notebook LM e estou igual um garotinho de 15 anos, super feliz. Então, aqui nesse slide ele traz bonitinho essa questão da diferença deles, né? Mas é mais de ele não conseguir ver várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu posso ter algo que aconteceu durante a minha observação ali que eu não observei, que pode ser muito interessante para a pesquisa. Mas, no livro, geralmente são esses 3. Beleza, depois que eu escolho, né, o que eu quero fazer, todos eles ali por meio de uma padronização, eu vou fazer uma estratégia de coleta. Geralmente são 3 blocos, pensando num questionário ali estruturado ou semi-estruturado. O primeiro bloco é o perfil, né, daquele usuário, então a idade influencia, o sexo influencia, o local onde ele está influencia. Segundo, o comportamento dele no meio daquela sociedade, então se é uma pessoa que eu defini bem quem ela é ali, e ela tem poucos anos escolares, aí eu vou ver perante o que eu quero se tem alguma coisa que pode interferir no meu resultado. Então, eu estou vendo na minha população de estudantes a saúde mental alterada decorrente à rotina da academia. Beleza,
dentro do meu bloco ali de comportamento, eu vou ver se tem alguma outra coisa que pode interferir no meu resultado final. Então, tem alguma patologia de saúde mental anterior, toma algum remédio anterior, né? Então, vou ver algum ponto ali de partida que possa interferir no meu resultado final. E, por fim, vou fazer o meu questionário do que eu quero descobrir, né? E esse questionário aí você vai decidir como você vai fazer ele. Geralmente, ou é estruturado, ou é semi-estruturado, ou não estruturado. Lá no estruturado, ele é aquilo que eu quero saber, bem direto ao ponto. No semi-estruturado, tem o direto ao ponto ali, mas ele deixa algumas perguntas mais flexíveis para tentar ter a oportunidade de buscar algo a mais. E no não estruturado, o pesquisador ele faz perguntas ali abertas e deixa o avaliado falar, pensando que essa pergunta aberta pode trazer tanto a resposta que eu quero, como outras alternativas, e pode ir encaminhando para outros lugares ali da pesquisa também, tá? Se eu fiz ali meu questionário, seja estruturado, semi-estruturado ou não estruturado, eu tenho que validar ele, que é o passo 2. Para validar, né, tem que ser tanto certeiro no que eu quero, bem como consistente no que eu quero, tá bom? Então, para ela ter uma boa validade, esse instrumento ele tem que ir direto ao ponto do que eu quero como objetivo. Então, eu quero saber se a água tira a sede mesmo. Todo mundo tem que entender no meu questionário que eu quero saber se tirou a sede ou não. Eu tomei banho com a água, legal. Não, não é o meu objetivo. Então, esse instrumento aí, ele não está sendo tão direto ao que eu quero. Então, para eu ter um instrumento bom e eu continuar com ele para o fim da pesquisa, ele tem que ser tanto válido, ele tem que ir na mira de onde eu quero, quanto fidedigno, né? Ele tem que as perguntas elas têm que ser consistentes e todo mundo que respondeu tem que entender, né, a mesma coisa e tentar ir para o mesmo caminho ali para que ele seja bem definido. A gente consegue validar vários tipos de instrumentos, inclusive quando os alunos fazem educação em saúde, a gente consegue até validar a educação em saúde se ela está boa ou não. Então, fiz um gibi. Teve uma aluna de iniciação científica minha que fez um gibi falando da importância do uso de anticoncepcional, né? Tá. Quem vai validar esse instrumento? O usuário lá na ponta, para saber se ele está entendendo o que é anticoncepcional, o que é, o que não é, né? A partir do gibi dela, antes dela liberar, né, para a população como um todo. Isso já não pensando em coleta de dados, né? Mas já no ponto final. Mas é o mesmo pensamento aí de que eu tenho que ser tanto válido quanto fidedigno no meu instrumento. Tudo bem? Então, para isso, eu posso fazer um pré-teste, né? Então, faço um roteiro preliminar, aplico em grupos prioritários, aí eles vão ver ali, você vai ver se ele está válido e fidedigno, né? Existem várias ferramentas que podem fazer isso, né? Se você viu que não está válido e nem fidedigno, tem alguma coisa a melhorar, palavreado, tirar uma resposta, tirar uma pergunta, né? Aí eu vou para o passo 3, que é o ajuste. Depois que eu ajustei, eu vou lá para a minha aplicação da minha pesquisa, tá bom? Chegamos à análise. Essa é a primeira atividade de vocês, a V1 lá, tá? Então, depois que a gente pega esse dado todo, o que a gente faz com ele? Passa por um processo de tabulação. Essa tabulação vai vir vários números, vão vir, né? Vários números para eu verificar o que está acontecendo e a partir disso eu consigo mostrar o meu resultado para outra pessoa que ela consiga entender, tá? Então, a gente consegue mostrar isso por meio de tabela e por meio de gráficos. Lá na tabela, a gente consegue colocar ali tanto o resultado absoluto quanto outros resultados. Então, por exemplo, se for frequência de determinado ponto que eu estou utilizando, né? Então, se for a frequência absoluta, é o número total dentro daquele parâmetro que eu coloquei. Então, meio de transporte utilizado por turista, ônibus, automóvel e avião. Na frequência absoluta, eu consigo colocar ali bonitinho, né? O número total. Na frequência relativa, eu posso usar ali, por exemplo, a porcentagem, e na frequência acumulada eu coloco ônibus e automóvel tem 170, porque eu estou acumulando os dois. Ônibus, automóvel e avião, 200, que eu estou acumulando todos, e vou fazendo assim a minha tabulação de dados a modo de outra pessoa entender o que eu estou fazendo, tá bom? Ou o que eu quero mostrar, desculpa, tá? Nem sempre a tabela ela vai ser melhor do que eu quero evidenciar de cara. Às vezes é muito número, muita coisa. Então, nesse daqui, bonitinho, mostrou o que eu queria direto ao ponto. Mas, às vezes, eu tenho muitos dados, muitas coletas, né? Então, a partir disso, eu posso fazer ali uma média, moda, mediana.
né, dos números absolutos, ou colocar ali, né, números aonde eu quero chegar, e a partir disso transformar ele ali, por exemplo, em um gráfico, né? Então, olha só como o gráfico ficou mais visual do que o número total ali de respostas da minha população. Tudo bem? Então, pensando ali no que você vai utilizar. Se é uma variável categórica, então é um local, né, alguma coisa assim, você pode usar ali um gráfico de barras, um setor de pizza para ficar mais visual. Ah, se ela é numérica, então eu vou usar um histograma, que vai mostrar um número ali para mim dentro de 2 eixos. Ah, se eu quero mostrar a evolução de como a pessoa foi de notas durante a faculdade, né? Ou então se ela está melhorando ou piorando, aí eu posso usar um gráfico de linhas. Então vai depender muito do que você quer, a sua tomada de decisão vai depender do que você quer mostrar, né? Eu quero mostrar números, eu quero mostrar evolução, eu quero mostrar toda a população geral, eu quero mostrar só o destaque daquilo, eu quero mostrar só a porcentagem. Então, a natureza da variável aí é que vai definir qual gráfico ou qual tabela você vai utilizar, tá bom? Importante lembrar que muitos artigos têm manipulação de dados, então, quando você for ler o artigo e ver a tabela, né, você confere se aquele artigo está igual da tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, teve uma evolução mínima de janeiro para fevereiro. Então, ele colocou aqui de 90 a 100, como se tivesse aumentado muito, né? Mas na vida real ali teve um aumento irrisório, pensando, né, nesse eixo X ou Y aqui que você pode manipular ou colocar. Então, depende muito do que você quer mostrar. Se você não souber ler o texto e interpretar o gráfico ali, você pode ser levado ao erro na hora da interpretação do seu artigo e até da sua pesquisa, né? Alguns de vocês irão fazer pesquisas durante o decorrer da universidade, então é importante vocês saberem disso. Beleza, resumindo, até para o trabalhinho de vocês. Tem a pergunta-problema, depois da pergunta-problema eu vou decidir qual instrumento eu vou utilizar, se é um questionário, uma entrevista, se esse questionário é estruturado, semi-estruturado, misto, se ele é uma pergunta aberta, se é minha pesquisa observacional. Depois disso daí, eu vou organizar e validar, né, como esse questionário vai ser aplicado, depois irei aplicar e aí organizar ele para mostrar ele e evidenciar ele por meio de gráficos ou tabela. Esse é o caminho inicial aí, antes da gente fazer os cálculos, né? Por exemplo, prevalência, incidência, média, moda, mediana, né? Média, moda, mediana, você já vem do ensino médio lá, sabendo, a gente não vai conversar tanto, mas probabilidade, né? E distribuição normal, a gente tem que revisar um pouquinho aqui. Então, para a atividade de vocês lá, escolher um instrumento, ver qual é o melhor, ver, né, esses pontos de partida, dar uma lidinha no livro lá. Caso dúvidas, entre em contato comigo para perguntar, seja pelo Cigar, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, tá bom? Para a gente fechar essas 2 primeiras aulas e a primeira atividade. Bem-vindos à universidade, até a próxima.